Olá, bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre como os autistas conseguem pensar fora da caixa, como que o autista consegue ser criativo e inovador nos pensamentos, na criação de novas tecnologias e no pensamento fora da caixa de uma forma geral. E isso acontece porque nós autistas não seguimos um pensamento padrão sobre as coisas, estabelecidos já, conhecidos. Para os neurotípicos, o pensamento padrão sobre determinadas coisas é o que limita esse pensamento fora da caixa. Normalmente, quando o neurotípico vai tentar ser criativo, ou vai criar alguma coisa, ou vai inovar uma tecnologia, ou vai inovar algo na ciência, ele tem que sair do padrão, ele tem que pensar fora do padrão, ele tem que pensar de uma forma já ao contrário, às vezes, do que já está estabelecido para a ciência, ou que já está estabelecido para a tecnologia. E isso para um neurotípico, às vezes, é mais complicado de ser feito do que para um autista. Porque o autista já segue um padrão de pensamento, segue um padrão diferente do que dos neurotípicos. Então, aquilo que o neurotípico já aceita como o normal, o correto, o que deve ser aceito, o autista entende aquilo de uma outra forma. E isso ajuda, facilita para o autista conseguir enxergar algo de um outro prisma, de um outro padrão. Um grande exemplo dessa forma diferente de enxergar o mundo, dessa forma diferente de encarar as coisas que o autista tem, é a grande invenção da Temple Grandin sobre o abate das vacas nas fazendas. Sempre foi feito de uma certa maneira, e aquilo era feito de uma forma onde sempre tinha muito caos, elas se machucavam, elas se batiam, elas acabavam criando tumulto, confusão, aquilo acabava sendo muito prejudicial para o abate na fazenda, que é o que realmente dá sustento daquela empresa, né? Ela é uma empresa de abater os animais. E ela precisa daqueles animais estar inteiros, estar saudáveis. E a Temple Grandin, ela fez faculdade e ela estava estudando exatamente sobre como era feito esse abatimento das vacas nessas fazendas. E exatamente por ela pensar diferente, ela sair do padrão do neurotípico, como se pensar, como fazer aquilo, que ela teve uma solução brilhante que hoje é usado aí nos maiores abatedouros do mundo. É feito exatamente da forma que ela criou, pela inovação que ela fez. Quem quiser entender um pouco mais sobre isso, quem não conhece, existe o filme dela, vale a pena assistir, porque ela conta exatamente essa história, mostra essa história lá, de como ela pensou de forma diferente. Ela fez o inverso, em vez de pensar como o ser humano ali em ação, ela pensou como o animal se sente naquela situação. Qual seria a melhor ação pro animal naquela situação? Ao invés de qual a melhor ação para a pessoa que vai fazer o abatimento, ela pensou qual a melhor situação para quem vai ser abatido. Então ela entrou dentro do abatedouro e foi caminhando o mesmo caminho que a vaca fazia, e ela foi percebendo sinais de estresse que o animal ia sentindo, e tudo que ia gerando de problema e crise que dava no animal, que acabava causando todos os acidentes que tinha nos abatedouros. E foi através disso que ela desenvolveu todo o projeto dela para tirar todos esses gatilhos, esses sinais, essas coisas que faziam as vacas entrar em crise, para que aquilo fosse o mais leve possível até o momento que a vaca chegava lá para ser abatida e não ter nenhum caos, não ter nenhum problema, não ter nenhum prejuízo para o abatedouro. Então isso é um dos exemplos de inovação que um autista é capaz de fazer, né? Existem outros diversos exemplos, outras diversas coisas que os autistas pensaram de forma diferente, que enxergaram um padrão de forma diferente, que aceitaram
pensar fora ou muito longe da caixa, muito longe do que seria o padrão aceito, o padrão normal. E isso vai bem de encontro quando eu escuto pessoas falando que autista não é criativo, que autista não tem a parte de criação. Eu vejo muitos médicos ainda dizendo isso, por uma coisa que foi dita em 1950, que não era muito conhecido o autismo, e hoje tem médicos e hoje tem profissionais ainda que ainda repetem uma coisa completamente sem noção. Essa pessoa ela não conhece nada sobre o mundo do autismo, essa pessoa não conhece nada sobre um autista para poder falar uma coisa dessa. E eu acredito que para um autista, assim como eu, viver num mundo que é completamente adaptado, feito para um neurotípico, eu preciso ser extremamente criativo o tempo todo. O tempo todo eu tenho que estar pensando fora da caixa, tentando imaginar uma coisa diferente, tentando criar uma coisa diferente para conseguir me adaptar nesse mundo que é completamente caótico para eu viver. É um mundo que não é o mais confortável, não é como eu gostaria de viver, não é o melhor mundo que eu gostaria de viver. Mas eu preciso me adaptar a isso. Então isso força eu estar sendo criativo o tempo todo. Então uma pessoa que diz que um autista não é criativo, ela não consegue ela não conhece nada de uma mente de um autista, não conhece nada como é uma vida de um autista. Pois ele é o criativo o tempo todo, ele tem que ser criativo o tempo todo. Grandes nomes de inventores da humanidade, grandes nomes da ciência, da arte, da filosofia, muitos nomes famosos que nós temos na história, ou foram diagnosticados como autistas, ou têm muita grande suspeita de que foram autistas, né? Aqueles que não foram diagnosticados, se pega a história dele, se pega coisas, situações de ações que aquela pessoa teve, existe uma grande suspeita que aquela pessoa tenha sido autista. Então, por isso que eu digo, muitas invenções, muitas criações que nós vivemos hoje na sociedade, de uma forma geral, foi construída, foi pensada por um autista. Então, tenha muito cuidado com essas frases, aquilo que eu sempre falo aqui no canal, sobre os mitos que são falados sobre o autismo. E esse mito de que o autista não é criativo, por favor, não repetem isso. E tente o máximo desmistificar isso para todo mundo. Quando você ouvir alguém falando, quando você vê alguém falando isso, quando você ouvir um médico, um profissional de saúde falando sobre isso, chegue nessa pessoa e fale que ela não está correta, que ela precisa estudar um pouco mais sobre esse assunto, ou conhecer um autista e bater um papo com ele para entender um pouco mais sobre isso, porque essa pessoa está pensando completamente errada. Portanto, em vez de você olhar para um autista e limitar ele dentro do seu próprio mundo, olhe para ele no mundo dele, e assim com certeza você vai reconhecer a grandeza dele e o potencial que ele tem. Quando um neurotípico pega um autista e coloca dentro do mundo neurotípico dele um padrão específico, como deveria ser uma pessoa, como uma pessoa deveria ser social, como uma pessoa deveria agir em determinada situação, e ela pega o filho dela, ou ela pega o marido dela, ou ela pega aquele autista que ela convive e coloca dentro desse mundo, ela está limitando esse autista. Não faça isso. Em vez de você colocar o autista dentro do mundo neurotípico, dentro do seu mundo, vá conhecer o mundo do autista. Deixe o autista livre para ele te apresentar o mundo dele. E assim você vai ver um grande mundo e você vai se surpreender com a grandiosidade e com a criatividade dele. E era isso o vídeo de hoje. Muito obrigado. Obrigado por todo mundo que tem ajudado a compartilhar e passar adiante meus vídeos. Eu fico muito feliz, cada vez mais o canal está crescendo e mais pessoas têm chegado e mais pessoas têm mandado dúvida, e é exatamente isso que eu gostaria que isso aqui fosse, cada vez maior. E muito obrigado, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!